cumprimento também os que nos acompanham pela internet, desejando que sejam também abençoados em seus lares. E se houver visitantes, sejam bem-vindos. Que a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria e o Irmão Alto possam lhes abençoar. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Nós vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Todos em sentido de oração, com os braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados, em reverência nós vamos orar. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, em nome também do Santo Irmão Aldo, teu bendito sucessor, nosso amado primaz e profeta, e nosso Supremo Pastor. Muito alegre, Santa Vó, aqui estamos na tua presença para rogar a tua unção, a tua bênção, a tua graça e a tua virtude sobre esta reunião. Peço que a tua inspiração e também a guarda dos vossos anjos estejam nos abençoando no transcurso de toda esta reunião. E peço também, Santa Vó Rosa, que o nosso louvor suba ao trono do nosso Pai para glorificá-lo e agradecê-lo também por esta oportunidade de nos reunirmos na tua bendita igreja, na sede, para recebermos mais da tua virtude e da tua graça. Recebe por tudo a nossa glorificação, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e do Santo Irmão Alto. Amém. Vamos cantar o hino 82 do nosso inário, o Santo Espírito.
Assim testemunhou em sua carta de 29 de agosto de 2021, nossa irmã Tânia Rosileide Lemos, residente em Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Graças a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, tive minha primeira filha em junho de 2008 e tudo correu bem. Tempos depois fiquei gestante, porém tive um aborto e sofri muito com hemorragia. E os médicos constataram que eu tinha cistos nos ovários e muitas varizes internas e que eu poderia ter trombose caso engravidasse. Porém, no ano passado, fiquei gestante e entreguei-me nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois minha pressão estava alta e precisei tomar remédios controlados em superdoses e passei bem na gravidez. Minha pressão estava normal e tive uma filha linda e perfeita. Porém, quando fui para casa, minha pressão subiu sem controle. Meu corpo inchou e minhas pernas ficaram empedradas e muito inchadas. Fiquei muito mal. Porém, clamei com fé pela bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e fiz uso da água ungida no meu corpo. E fui melhorando e fiquei boa e pude amamentar minha filhinha normalmente. Não tenho palavras para agradecer a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo por estes milagres. Conto também que neste ano fui acometida por Covid-19. Também minha filha de 13 anos de idade, meu esposo e minha mãe. E graças a estes santos, os sintomas foram leves, somente foi mais grave no caso da minha mãe. Mas eu cuidava deles todos, fazia meus afazeres e vencemos tudo pela graça destes santos gloriosos, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Louvado seja seus santos nomes. Assinado Tânia Rosileide Lemos, da Congregação de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Galardão no céu sempre terei, sendo fiel, eu um obreiro que saiba vencer, manejando com justiça a palavra da verdade e meu ministério com gozo exercer.
aniquila o pranto. Tesouro e nem riqueza que se compare com a beleza da vida com Deus e com a Santa Rosa no reino do céu. Esta igreja poderosa. Nós louvamos e bendizemos, adoramos e agradecemos a Deus, o Criador, por esta fé gloriosa que nós temos em
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo do santo profeta e rei Davi. Prezados irmãos e irmãs, desde o início desta igreja, a Santa Vó Rosa revelou, em nome de Jesus, a grande importância dos filhos de Deus frequentarem as reuniões, para sermos fortalecidos na fé e no conhecimento dos mistérios da santa doutrina, do Evangelho do Reino dos Céus. Usada por Jesus, a Santa Vó Rosa muito lutou para garantir a paz e a união em nossas vidas. E tudo fez para que em nossas reuniões devocionais sempre houvesse um ambiente harmonioso, reverente, onde todos os frequentadores prestassem muita atenção e sentissem alegria, gozo espiritual e bem-estar, para sermos alimentados com as virtudes divinas em seus corações, através das bênçãos divinais, e na reunião de oração recebemos a unção do Divino Espírito Santo de Deus. Em todas as nossas reuniões, Jesus, em nome de Deus, sempre enviou um grande número de santos e anjos para guardar este povo apostólico e ungirem com suas bênçãos os humildes e sinceros que procuram nossa igreja para receberem paz e alívio de seus sofrimentos. A Santa Vó Rosa nos incentivou a não faltarmos em nossas reuniões. E assim ela nos dizia: meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e saúde. Quando a Santa Vó Rosa deixou o seu corpo físico e passou a usar em espírito os dons do nosso santo irmão Aldo como seu sucessor, ela disse-lhe: eu quero que recomende ao meu povo para não faltarem nas reuniões da igreja, para que eu possa abençoá-los e torná-los bem-aventurados em seus feitos. E para os fiéis eu garanto que enviarei os anjos dos céus para guardá-los e livrá-los do mal. E eu irei visitá-los para abençoá-los em seus lares santificados. Portanto, amados irmãos, é nosso dever aconselhá-los a amarem as nossas reuniões e não faltarem por motivos injustificáveis. E com gratidão a estes santos de Deus que tanto nos abençoam, compareçam com alegria, pois a nossa presença em nossa igreja tem um valor muito grande para nós mesmos, pelos ensinos que recebem, pela glorificação que prestam a Deus e seus santos, e para merecermos a paz, consolo, saúde. Pois, como diz a doutrina, a nossa igreja é uma fonte inesgotável de bênçãos vindas do trono do Espírito Santo do Pai, com sua sagrada unção para nós. Para os irmãos que por motivo justificável não podem estar presentes em nosso meio, há também a oportunidade de participarem das nossas reuniões através da internet. E se assim fizerem com fé e devoção, serão alcançados pela misericórdia divina e abençoados pelo nosso Consolador e nosso santo irmão Aldo. Porém, aconselhamos-lhes que, se não houver impedimento que justifique a sua ausência em nossa igreja, devem se esforçar para comparecer com amor e gratidão, para adorarem e glorificarem esses santos gloriosos e receberem as virtudes divinas para o seu espírito, sua vida, seu lar e sua família. Tragam também seus filhos para se acostumarem desde pequenos a receberem a bênção de Deus e dos seus santos em nossa igreja e
possam crescer com fé e devoção em seus corações. Irmãos, uma igreja bem frequentada, com um povo honrado, reverente, disciplinado e santificado, dignifica e enobrece a obra do Criador. Reconhece o sacrifício vivo de Jesus, que se deu em holocausto para nos proporcionar vida e salvação. E a frequência assídua dos apostólicos em nossos templos é um exemplo a todas as criaturas de bem que observam nosso comportamento de apostólicos fiéis e consagrados. Deus nosso Pai muito se alegra em ver seus filhos reunidos em seu tabernáculo santo, na sede ou nas congregações, e do seu trono do alto céus derrama a unção do seu divino Espírito Santo para abençoar o seu povo fiel. E assim o Espírito Santo de Deus terá autoridade sobre nossa vida, para nos revestir de suas virtudes e nos proteger contra as tentações e as ciladas do inimigo, fortalecendo-nos na fé, no ânimo e nos dando mais sabedoria. Estimados irmãos, para herdarmos a salvação e a vida eterna, é preciso termos uma alma pura e santificada na graça e na virtude do Espírito de Deus. Graça é esta que alcançamos pela unção preciosa que nos é concedida por Jesus, pela Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através da obediência aos preceitos doutrinários que aprendemos através dos púlpitos de nossa igreja e do programa religioso A Hora Milagrosa. Portanto, todos os que querem ser vitoriosos e um dia herdarem a eternidade de sua alma, precisam viver em santificação. O que é santificação? É o processo de purificação da alma do Filho de Deus, ou seja, seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé, no qual se entregou a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, vivendo e praticando os ensinos preciosos de nossa Santa Igreja Apostólica, que são a doutrina e a disciplina, conforme temos lhes ensinado. E a pessoa que for submissa à vontade de Deus o Pai, será muito abençoada. E ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e se santifica ainda mais. Vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Para ajudá-los a compreender melhor esse assunto, eis a palavra de Jesus, como ficou registrada no Evangelho de São Mateus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Também há um ensino do apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses. Fazeis todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e com maus sentimentos, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Entendam que para a santificação é preciso amar a Deus e ao próximo, pois isto é que revela a bondade e o amor do Filho de Deus. Portanto, a verdade, a caridade, a justiça,
revelam a existência de Deus na criatura humana. Daí a nossa igreja ensinar o que Jesus ensinou no Evangelho. Sejam mansos e humildes de coração, procurando ter paz com todas as pessoas. Evitem as discussões, não tenham sentimentos maus, como o ódio, a raiva, a vingança e a brutalidade. Mas tratem bem a todas as pessoas. Tenham paz no seu lar, no seu trabalho, na escola e com seus irmãos na igreja. Respeitem o seu próximo e evitem todo o mal, praticando somente o bem. Sejam santos e tenham fé e bom ânimo para se santificar a cada dia, e isto lhes trará paz, saúde e santidade no viver. Assim, terão a bênção, amparo e proteção destes santos poderosos e viverão em santidade. Lembre-se, sem santidade e sem disciplina, ninguém vencerá. O valor da disciplina no livro de Provérbios das Escrituras Sagradas, Deus nosso Pai aconselha os seus filhos, dizendo assim: meu filho, ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelo reto caminho. Seja fiel à disciplina, não relaxes, guarda no teu coração, porque ela é tua vida. Portanto, irmãos, a disciplina são os bons costumes, é a prática da virtude que exige da pessoa um severo governo de si mesmo. Quem tem amor a Deus, respeita a disciplina da igreja, que nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa, para que tenham moral elevada, honra e dignidade. O que é temor a Deus? É a humilde submissão a Deus nosso Pai. Portanto, toda pessoa humilde é sempre fiel e obediente ao Consolador, a Jesus e ao Santo Irmão Aldo. Quem tem temor a Deus evita usar vestes e costumes que ferem a disciplina dos céus e leva os filhos de Deus a se expor ao ridículo, à cobiça e ao pecado. Guarda o seu corpo com honra, evita tudo aquilo que escandaliza e se constitui em transgressão e desagrada a Deus nosso Pai. Sejas fiel à disciplina e terás vida longa e abençoada. A disciplina corrige, educa e moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos, e faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim procedendo, só terá a perder. Todos os que desejam ser fiéis a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, devem obedecer à doutrina e disciplina desta igreja com todo amor no coração. O apostólico obediente e disciplinado será sempre guardado por estes santos e anjos maravilhosos, e suas orações e súplicas serão ouvidas por Deus e seus santos, e terão a verdadeira paz no seu espírito. Vejam, irmãos, que mensagem linda, que abre
os nossos olhos. Em primeiro lugar, nos ensinando o valor da nossa igreja, o valor das nossas reuniões. Eu me lembro quando Jesus apareceu a primeira vez a Santa Vó Rosa. Ele disse que iria usá-la e usar os dons dela para restaurar a sua igreja na terra. Vejam quantas igrejas tinha no mundo. Foi em 1954. Em todas as eras, em todos os séculos, em todos os tempos. Quantas igrejas em todos os países. Entretanto, Jesus, a primeira vez que a Santa Vó Rosa viu ele disse para ela: minha serva, eu vou usar os teus dons naturais para restaurar a minha verdadeira igreja. Daí, irmãos, nós podemos calcular o valor desta igreja. Não é uma igreja qualquer, não é uma igreja inventada, não é uma igreja que surgiu por briga de outras, não é uma igreja que surgiu por vontade humana, não é. A Santa Vó Rosa também nos dizia: eu nunca pensei em fundar uma igreja. Vejam só. E ela já nasceu para isso, veio predestinada para isso, e já era a esperança dos céus, de Jesus poder voltar e restaurar sua verdadeira igreja. Entretanto, ela também foi pega de surpresa, porque Jesus, irmãos, exigiu todo o sacrifício dela, usou todos os dons dela, toda a profecia foi realizada através dela para poder formar uma igreja diferente. Nossa igreja em tudo é diferente. A doutrina é a mais antiga, porque é a mesma dos santos apóstolos, que entretanto, infelizmente, aquela igreja, com o passar dos séculos, ruiu. E não houve mais profecia, não houve. Em todos estes séculos, quase 2000 anos, não houve mais uma profecia verdadeira vinda do céu. Então a Santa Vó Rosa era a esperança de Deus e de Jesus, para que ele pudesse realmente voltar e usá-la para formar uma igreja santa, verdadeira e diferente das demais. Então, irmãos, é isso, para isso que essa igreja surgiu. E Jesus, ao formar esta igreja usando a Santa Vó Rosa, dizia sempre para ela: minha serva, sem disciplina não existe a minha igreja. A doutrina que eu revelo é a mais perfeita, é o verdadeiro evangelho. Mas se não houver disciplina, a igreja não é minha. É mais uma igreja que surge, mas sem disciplina não é minha. Então, irmãos, daí a gente calcula também o valor da nossa doutrina. Porque não somos enganados. O evangelho que aprendemos é genuíno, perfeito, como Deus e Jesus criaram. Sem subterfúgios, sem ilusões. Mas é claro, cristalino, verdadeiro, e por isso que é ungido. E é por isso, irmãos, que traz paz, traz consolo, traz satisfação, traz alegria em nosso espírito, porque não somos enganados, mas vivemos na verdade do reino do céu, obediente ao principal mandamento de Deus, que é amá-lo e amar a Jesus sobre tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. O principal ensino do nosso evangelho é esse, a ter amor em nosso espírito. Amor por nós mesmos,
Porque nós temos que nos amar. Amor próprio, para defender a nossa santidade, defender a nossa honradez, defender os nossos princípios e honrar a Deus com os nossos atos. E a nossa doutrina nos ensina tudo isso. Mas se não houver disciplina, é como um corpo que falta uma perna. Não é uma pessoa inteiramente perfeita, conforme Deus criou, não é. Se não tem disciplina, a igreja é falsa. Não ensina o povo a enxergar a vontade de Deus. Então a pessoa fala, eu sigo Jesus, eu sigo a Virgem Maria, eu creio em Deus. Mas, irmãos, não tem uma meta, não tem uma luz que lhe diga, esta é a vontade de Deus. Agindo assim, 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 você está com Deus e Deus consigo. Entenderam? E o que nos dá essa garantia é a nossa obediência. Principalmente fiéis à disciplina apostólica. É por isso, irmãos, que os fiéis que vêm à igreja com amor são abençoados, são ungidos, são santificados e recebem grandes milagres. Mas não pode desprezar as reuniões. Notem, Jesus disse para a avó, eu vou restaurar a minha igreja. Entenderam? Agora, se a gente dá as costas para a reunião, e às vezes falta sem motivo, muitas vezes assiste pela internet, mas se pode vir à igreja e despreza, já não é um pecado. Meditem comigo. Jesus usou a avó e o irmão Aldo, exigindo deles o maior dos sacrifícios durante tantos anos, para que existisse na terra uma igreja pura, uma igreja verdadeira, que é uma fonte da água da vida, a alimentar os fiéis com virtudes do reino dos céus. Foi com sacrifício que conseguiram tudo isso. Agora, se a gente despreza a reunião, não é um pecado? É verdade, se uma pessoa, por exemplo, é muito idosa, às vezes uma mãe com 2, 3 crianças pequenas, outras vezes tendo que cuidar de idosos, tendo que cuidar de doentes, às vezes não é possível comparecer em todas as reuniões. Então acompanha pela internet. Recebe a bênção a mesma coisa, porque não vem por motivo justificável. E Deus é justo, Ele perdoa e não nega a sua graça. Aquele que nos acompanha pela internet com amor, com fé e sinceridade, mas que não pode vir à reunião. Entenderam? Agora, os que podem vir e preferem ficar no sossego do seu lar, não merecem tanta bênção. Não merecem tanta unção, não merecem tanta virtude, não merecem tanta graça. E principalmente nos dias atuais, o que mais nós precisamos para a nossa vida? É justamente a graça divina, a bênção de Deus, a proteção dos santos e anjos, e também a saúde. E tudo isso, irmãos, a gente vem buscar na reunião da igreja. Eu me lembro, às vezes, a Santa Vó Rosa com tanta idade, já com o seu corpo cansado, às vezes sofrendo algumas dores. E o bispo às vezes aconselhava, vó, hoje a senhora fica em casa repousando. Não precisa ir hoje na igreja. Quando a gente olhava, ela já estava trocada.
A casa dela era um sobrado. Ela descia as escadas já vestida, trocada para vir na igreja. Aí ela dizia: bispo, o senhor me perdoa, mas eu vou na minha igreja. Eu adoro estar no meio do meu povo. Eu me sinto bem no ambiente da minha igreja e eu vou na igreja também para buscar saúde. Entenderam, irmãos? Olha o valor que tem as nossas reuniões, tanto na sede como nas congregações. É um valor extraordinário. Eu não vejo a hora de dia de reunião, eu fico contando nos dedos, para chegar quinta, sábado e domingo. Porque o dia que eu não vim na igreja, parece que eu não comi, não dormi, me falta alguma coisa. Então, irmãos, é aqui que a gente se alimenta. Da fé, das virtudes, do ânimo, da coragem. Ganhando forças para vencer o mundo. Porque o mundo está terrível. Inclusive com muito pecado. Eu digo aos irmãos que nunca houve uma época em que a humanidade se afastou tanto de Deus. Muitos falando em Deus, falando em Jesus, alguns falando até na Virgem Maria. E sofrem horrores. Não tem paz no lar. Não consegue ensinar os filhos. Não consegue dar um bom exemplo às crianças. Não consegue ter um sossego na alma. Está sempre correndo e está sempre atrasado. Sem alegria, sem uma felicidade verdadeira e iludidos com tanta mentira. Com tanta distração mundana que só lhes traz perturbação. Porque uma pessoa, irmãos, que se alimenta do pecado, ela atrai para ela mesma a presença dos espíritos das trevas. São espíritos maus que ficaram no mundo e eles se divertem em iludir, enganar, tapear as pessoas. E às vezes faz a pessoa rir, parece que está se divertindo, parece que está ganhando paz, mas lá dentro a alma está vazia. Procuram o bem em todos os locais e voltam vazio, sem nada de Deus, sem nada que o satisfaça. Porque nós fomos criados por Deus. O nosso espírito foi criado por Deus. E nós somos pessoas espirituais. O nosso corpo é apenas um vaso, a morada temporária do nosso espírito. Porque o que vai preservar para sempre é o nosso espírito, se tivermos com Deus e seremos herdeiros da glória do céu para toda a eternidade. Então a gente só se satisfaz plenamente se estivermos ligados à fonte da nossa origem. E qual é a fonte da nossa origem? De onde nós saímos? Nós somos partículas do Espírito Santo de Deus. E somente esse Espírito é que pode saciar a nossa sede, a nossa fome de justiça e todas as nossas necessidades espirituais, nos ajudando também a termos saúde e consequências favoráveis no corpo material. Uma pessoa que vem na igreja e se alimenta com a graça de Deus, se alegra conosco, se anima, ouve os hinos com tanta alegria, canta corinho com felicidade, ora com certeza que está recebendo a bênção, sem dúvida. Uma pessoa assim tem uma paz que o mundo não dá. Tem uma segurança que o mundo não tem. Tem uma felicidade íntima, interna e tem a certeza da vitória. Não tem dúvida na alma. E então, irmãos, tem participação na vida ativa dos anjos dos céus. Assim como existe alegria em todos os santos, a mesma alegria está no nosso espírito, se formos fiéis. E
quem alimenta tudo isso em nossa alma é o Espírito Santo, aonde? Principalmente nas reuniões da nossa igreja, seja na sede ou nas congregações. E a Santa Vó Rosa muitas vezes nos ensinou isso, e o irmão Aldo também. E eles nos diziam na hora da reunião, fiquem atentos. Seja o pastor que for que estiver pregando, não percam uma palavra. Porque no meio de toda a mensagem tem uma palavrinha para cada um de nós. E se vocês não estiverem atentos, vocês perdem uma grandiosa oportunidade de serem mais felizes, mais vivificados e mais sábios, para poderem se defender do mal com sabedoria. E ela falava até para os pastores: quando um colega de vocês estiver pregando, não fiquem nos arredores, nem na portaria, nem em outros locais. Procuram sentar bem na frente. Ouçam a mensagem com amor. É seu irmão pastor que está pregando. E ele precisa da sua atenção, da sua reverência, da sua ajuda, do seu apoio. Então os pastores, ao participarem de uma reunião, que estão sentados, fiquem atentos à mensagem. Porque no meio de todas as palavras, tem uma palavrinha para cada um de nós, e muito especialmente para os obreiros. Então não fiquem de conversa. Ela dizia, às vezes um pastor está pregando e tem uma rodinha de pastores lá no meio conversando. Não estão falando nada de errado, não estão fazendo fofoca, não estão propriamente pecando, mas estão perdendo uma gloriosa oportunidade de aperfeiçoar o seu ministério, porque cada mensagem apostólica é vida, e toda mensagem tem uma palavrinha para cada um de nós e para os obreiros também. Ela dizia, não fiquem reparando qual o pastor que está pregando, prestem atenção no que ele fala. E enquanto estão ouvindo, em oração, peçam a Jesus. Jesus bendito, abençoa a palavra desse meu colega que está pregando. Dai uma unção a esta palavra, para que seja espírito e vida para mim e para todas essas ovelhas que te pertencem. O pastor tem essa responsabilidade. Está ouvindo a mensagem com o espírito, o pensamento ligado aos céus, pedindo a bênção de Jesus, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e a unção do Espírito Santo, para que a palavra pregada surta o efeito que a igreja precisa, para ser vitoriosa, unida, consagrada, amorosa e santificada. Então, quem não vem na reunião, irmãos, perde tudo isso. Às vezes está lá em casa ou pela internet e nem sempre pode prestar tanta atenção. Às vezes tem uma criança falando, um filho falando, uma filha conversando, às vezes não são nem da igreja. É verdade que recebe a bênção quem não pode vir na igreja. São abençoados, são vivificados, até a Santa Comunhão participam. Se não pode vir e assiste à reunião da Santa Comunhão com muita fé, recebe o mesmo alimento que nós recebemos aqui, participando do pão e do suco de uva ungido. Porque não pode vir, não teve condições de vir, mas está lá ouvindo pela internet, assistindo com fé, como se estivesse na reunião. Então Jesus os alimenta também, entenderam? Mas desprezar a reunião é pecado. Isso nós aprendemos sempre com a direção de nossa igreja e também pessoalmente conversando
com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. E a avó também nos dizia, a igreja bem frequentada dá um bom testemunho para todas as criaturas do mundo. Porque, infelizmente, no mundo, eles preferem um passeio, um cinema, um baile, um teatro. Preferem se distrair com alguma coisa do mundo. E quando observam a nossa igreja bem frequentada, e o povo, quando sai da reunião, alegre, feliz, satisfeito, alimentado pela virtude divina, e isso, irmãos, é mais do que uma mensagem. Eles percebem a diferença que há nesta igreja. Porque o povo não vem obrigado, não vem por medo de castigo, não vem só para querer ter saúde, mas vem com alegria, com disposição, com satisfação, e sai daqui alimentado pelo poder de Deus. E é lógico, uma pessoa assim vence, mesmo em dia de doença, irmãos. Mesmo em dia de doença. Às vezes sofre a mesma doença que uma pessoa do mundo. Mas enquanto a pessoa do mundo, infelizmente, às vezes está desesperada, incompreensível, não consegue entender o motivo de estar doente, não se conforma com aquela situação, e muitas vezes chora, clama, resmunga, e não tem alegria, não tem consolo, não tem paz, e só reclama. Já o apostólico é diferente. Mesmo na hora de uma doença, de uma enfermidade, de uma luta, o apostólico tem paz, tem força, tem coragem e tem sabedoria, irmãos, para resolver os problemas de acordo com a vontade de Deus. Tem entendimento e tem inspiração. O irmão Aldo inspira para um apostólico fiel o que ele deve falar, o que ele deve pensar, o que ele deve querer e como ele deve agir. Para a guarda dos anjos possa ser garantida para aquela pessoa. E aonde ele recebe, irmãos, toda essa graça, essa virtude, esse entendimento e essa força, essa vontade de obedecer, essa vontade de glorificar, essa vontade de amar a Deus sobre tudo e o reino do céu em primeiro lugar. Tudo isso a gente recebe na reunião da igreja. Podem observar, uma pessoa que é assídua, que frequenta a nossa reunião sempre, ela tem predisposição para obedecer. Ela tem prazer em obedecer à disciplina, tem alegria. E tem sempre ânimo, tem sempre coragem, tem sempre força. E muitas vezes, até enfrentando luta, ela tem uma palavra ungida para consolar os outros. Porque o espírito dela está cheio da graça divina. Não é um espírito vazio, não é um espírito triste, abatido, derrotado, não é. O nosso espírito ungido pelos céus é um espírito que pertence a Deus e o nosso nome está escrito no céu. Isso não é conversa, não. Muitas vezes a Santa Avó nos ensinou isso. Que o apostólico que é fiel e luta para obedecer e frequenta a reunião com alegria, o nome dele está escrito diante de Deus no livro da vida. E Deus tem prazer naquele filho e naquela filha, que é sempre presente nos olhos de Deus, diante de Deus, em nossas reuniões de culto. Entenderam? E é interessante, irmãos, que a gente percebe a alegria dos irmãos e o povo do mundo também. Muitas vezes eles até nos perguntam, mas vocês dessa igreja, vocês estão sempre felizes? Tem sempre consolo? Vocês têm uma paz que a gente não vê em ninguém? Vocês têm uma segurança que ninguém tem?
Quando a gente vê um apostólico, a gente percebe que é da Santa Vó Rosa, porque vocês são diferentes. Não é só por causa da roupa, é por causa do bem-estar que vocês gozam dia e noite. Então, irmãos, aonde a gente recebe tudo isso? Principalmente frequentando e servindo a nossa igreja com amor, com alegria e devoção. Agora, quando se distancia da igreja, não fica igual, não fica. Os irmãos já tiraram uma brasa do fogo e puseram ela lá do lado? Enquanto ela está no fogo, ela está vermelha, ardente, não é? Cheia de calor e de vida. Tira ela do meio das outras e põe lá separado. Em pouco tempo, perde tudo, vira um carvão. Porque não está mais alimentada com o fogo, com o poder da vida, com o calor. Perdeu a vida, perdeu tudo, porque se separou, se distanciou, se afastou. Entenderam? É aqui na igreja, irmãos, que nós recebemos força. Se nós não formos abençoados, a gente não tem força nem para obedecer à disciplina. Se nós não formos abençoados, a gente não tem nem entendimento como fazer para agradar a Deus. E não tem ânimo forte para vencer o mundo, não tem. Tudo isso a gente alcança participando das nossas reuniões com fé, com amor e devoção. Mas também, conforme diz aqui, irmãos, precisa ser fiel em tudo. Agora, se duvida, às vezes ouve a gente pregar sobre a Virgem Maria. Santíssima Virgem, Imaculada, pura e verdadeira. Se a pessoa tem qualquer dúvida contra ela, não consegue entendê-la, não consegue amá-la, não consegue dar o valor que ela tem. Ela é mãe de Deus. Não preciso falar mais nada. Ela é mãe de Deus. Agora, se a pessoa cria uma dúvida contra ela, como é que vai ter fé para receber a benção dela? Como é que vai ter fé para receber a guarda de Jesus, que é filho dela? Para receber a guarda dos anjos, que eles adoram a Virgem Maria dia e noite no reino do céu. Santa Avó sempre nos ensinou isso. A Virgem Maria é glorificada no céu por todos os santos e anjos de Deus, como mãe deles. Entenderam? Agora, se o apostólico ganha dúvida, como é que pode receber essa alegria, essa felicidade de crer nela como ela é? Não inventando outras coisas, mas crer nela como ela é, santíssima, pura, imaculada, poderosíssima. Entenderam? Se tem dúvida, não a consegue crer e não merece as bênçãos. Ora, São João viu ela no céu, coroada com 12 estrelas, vestida do sol, sobre a lua, com os pés sobre a lua. Entenderam, irmão? Vestida no sol, a Santa Avó dizia, são as virtudes dela. O espírito da Virgem Maria brilha semelhante aos raios do sol. Por causa da santidade dela, da pureza dela, do poder que ela possui e sempre possuiu mesmo enquanto esteve na terra. Tanto é que ela foi glorificada e arrebatada de espírito, alma e corpo. O corpo santíssimo que gerou o corpo de Jesus, e ele veio imaculado como ele sempre foi no céu, porque foi gerado o seu corpo com toda a unção e virtude e graça do Espírito de Deus, porque ela mereceu e era jovem. Entenderam? Então precisam cuidados, não fiquem ouvindo falatório por aí, que às vezes combatem a Virgem Maria, mas creiam nela como nós ensinamos.
Como a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo nos ensinaram que ela é poderosíssima. E lembre-se sempre, ela é mãe de Deus. Isso já fala tudo que ela merece de nós e todo o poder que ela tem para nos abençoar. Assim precisam crer na Santa Vó e no irmão Aldo. Se tiverem dúvida e ficar ouvindo conversa de outros aí fora e ficarem com ideia, será? Será mesmo? Nossa, a avó é rainha do céu, Espírito Consolador. Jesus prometeu isso há 2000 anos. Se tiver dúvida, irmãos, além de pecarem, não merece toda a recompensa que poderiam receber. E não merecem todos os milagres que ela quer nos dar. Assim também o irmão Aldo. Se ficar com dúvida do galardão que ele recebeu e do poder que ele possui, como que pode receber todas as virtudes que ele tem para dar? Ele já tinha essas virtudes na terra. Eu me lembro, às vezes ele falava para nós. Ele apontava para um dos irmãos, que estava meio longe. E ele dizia, aquele apostólico, eu tenho na mão tudo o que ele precisa. Eu tenho na mão. Ele está precisando de muita bênção, de muita saúde, de emprego, de virtude, de sabedoria, de fé. Eu tenho na mão para dar para ele. E eu quero dar. Mas ele não crê em mim como precisa. Ele tem dúvida ao meu respeito. E por mais que eu perdoe, abençoe e quero dar, eu não posso, porque ele não abre o coração para receber. Olha a dúvida, irmãos, como separa a pessoa de Deus. Entenderam? Então precisamos crer no irmão Aldo, na Santa Vó, na Virgem Maria, no sacrifício de Jesus, na ressurreição dele. Sem dúvida. Porque é tudo isso que abre o nosso espírito para Deus. E ao chegarmos na igreja, de coração aberto, felizes e alegres, o nosso espírito se abre como uma flor e o Espírito Santo desce sobre nós, nos dando tudo que a gente precisa. Eles sabem melhor do que nós o que nós precisamos. Às vezes a gente quer uma coisa e pede. Irmãos, eles sabem se aquilo é bom para nós. Então eles nos dão. Mas também eles sabem que se derem aquilo, nós vamos se perder. Vai ser a nossa ruína. Parece uma coisa muito boa aos nossos olhos, mas eles enxergam de cima. Eles veem o perigo que está lá na frente. Então eles preferem não dar aquilo, mas salvar a pessoa. Às vezes o irmão Aldo dizia, tem pessoa na igreja que sofre. Eu poderia curar. Mas a avó me mostrou que se eu curar, em fevereiro ela vai pular o carnaval. Então eu prefiro segurar ela na igreja. Vou consolando, vou aliviando, vou dando força, vou dando ânimo, mas não curo de tudo, que senão vou perder ela. E mais vale para Deus a alma. Vale mais que o mundo inteiro. Então eu seguro a pessoa na igreja, consolando, confortando, dando virtude, sabedoria e a saúde que ela precisa, mas não dou tudo que pede se ela corre o risco de se perder. Entenderam, irmãos? Essa igreja é diferente, irmãos. Irmão Aldo dizia, não me adianta eu fazer milagre para 50 pessoas, tudo de uma vez. Não andava, sai tudo pulando. Não adianta, porque eles nem vão voltar para agradecer
e vão usar a saúde para pecar. Então eu não faço nada para me exibir. Quando eu curo, é por amor, para salvar a pessoa, principalmente para salvar o espírito. Eu curo o corpo. Mas se eu curar um que eu vejo que ele vai se perder, eu prefiro deixar ele mais ou menos consolado, confortado, alegre e feliz, mas não dou a cura completa, porque senão eu perco a alma dele. Entenderam, irmãos? Por isso que eu digo, como é que a gente aprende tudo isso? Não é na igreja, é nas reuniões. E como que a gente consegue entender isso? Se formos fiéis. Eu digo aos irmãos que se obedecerem em tudo a nossa disciplina, o seu espírito fica tão aberto que a Santa Voz só com o olhar te domina. Só com o olhar ela te dá o entendimento. Só olhando para você, ela te mostra o perigo que está lá na frente. Para você saber se defender do mal. Agora a pessoa precisa ter mérito para isso. E o mérito ela consegue obedecendo principalmente a nossa disciplina. Entenderam, irmãos? Por isso que Jesus e Deus sempre falou, imagina essa palavra aqui do livro de Provérbios, foi escrita bem antes de Jesus. É Deus que falava através dos profetas. E note o que Deus falou aqui, através dos profetas. Meu filho, ensino-te o caminho da sabedoria. Guio-te pelo reto caminho. Seja fiel à disciplina. Não relaxes. Guarda no teu coração, porque ela é tua vida. Foi Deus que falou isso através dos profetas. Entenderam, irmãos? Por isso que eu digo, o que nós ensinamos aqui é a doutrina imutável. Nunca mudou e nunca vai mudar, porque é do céu e a mais perfeita. Se quiser aperfeiçoar, estraga, porque ela já é perfeita. Igual a avó dizia para nós, como exemplo. Se você enfeitar o pavão, você vai acabar furando o olho dele. Porque ele já é todo enfeitado. Quer arrumar o que já é perfeito, estraga. Entenderam, irmão? E aqui nós temos tudo para nós. E a nossa reunião é a bênção do céu. Podem ter certeza. Não tem lugar nenhum melhor do que aqui. Tanto aqui como em nossas congregações. No mundo inteiro, os irmãos não acham um ambiente como o nosso. Porque em primeiro lugar estão os anjos, estão os santos, está o poder de Deus. Uma vez eu perguntei, vó, que hora que os anjos chegam na reunião? E ela me disse, quando o porteiro vai abrir a porta, já no nosso templo está cheio de anjos. E cada apostólico que é fiel, chega guardado por um anjo. Se ele vem sozinho, vem um anjo. Se ele vem com a família, vem um anjo guardando a família. E eles entram e aquele anjo também permanece na reunião. Então, desde que abre a porta, já o poder de Deus se faz presente. Ela dizia, por isso que a gente exige respeito em nossa igreja. Porque é um pedaço do céu na terra. E é uma reunião muito sagrada. E isso, ela dizia, nós temos que ensinar para as criancinhas. Porque elas são inocentes, não sabem. Mas eu dou sabedoria para as crianças. Ela dizia isso. Eu e Jesus, nós damos sabedoria para as crianças. Para que eles cresçam com fé
e não se iludam na terra pelas coisas do mundo. E tudo isso, irmãos, a gente vem buscar na igreja. Entenderam? É pecado desprezar a reunião. E se a pessoa é obreiro, então o pecado é duplo. Porque nós fizemos votos de servir. E a gente só deve faltar por um momento, por um motivo muito justificável, viu, irmãos? Porque, inclusive, se está doendo o pé, é melhor vir que ficar em casa. Porque vem buscar saúde. Se pode andar, pode se locomover e está em situação boa para vir, não deve se acomodar lá em casa porque espirrou, porque está com coceira, porque está com arrepio. Vem aqui que passa tudo isso. Vem com fé. Entenderam, amado? Mas tem aqui como está no boletim. Para merecer tudo, precisa ser fiel. A doutrina e toda a disciplina da igreja. A gente não pode falhar, viu, irmãos? É um compromisso que nós assumimos com Deus. Deus não falha. Quando Ele escreve o nosso nome no céu, Ele nos dá todo o amparo. E não falha, em tempo algum. Pode a pessoa viver mais de 100 anos na terra. Se ela é fiel, Deus não falha em guardá-la, em ampará-la, em dirigi-la, em protegê-la e livrá-la do mal. Para isso, tem milhões de anjos no céu que os ajudam a amparar todos nós. Então, a gente também não pode falhar com Ele. Nós não prometemos, tanto quem nasceu na igreja como quem veio adulto. Nós prometemos ser fiel, mesmo antes do batismo, em orações, em petições, em preces e louvor, a gente promete ser fiel. E Deus cobra. Agora, se a gente falha, então, irmãos, anda para trás. Nós não somos caranguejo, entenderam? Nós somos filhos de Deus e devemos ter muito amor por Ele e por esta igreja, que é fruto do sacrifício do céu. Essa igreja é fruto do sacrifício de Jesus. Essa igreja é fruto do sacrifício da Virgem Maria. Esta igreja é fruto do sacrifício da Santa Vó Rosa, que derramou seu sangue por nós. E é fruto dos 44 anos de sacrifício do irmão Aldo. E vocês são prova do poder dele, porque todos receberam bênção dele. Quem conheceu ele e frequentava a igreja nesses 44 anos, eu duvido que nunca receberam os milagres e as bênçãos dele. Por causa principalmente do amor que ele sempre teve por nós. Às vezes não tanto por méritos nossos, mas pelo mérito dele. Ele sempre nos deu o que nós pedimos e principalmente o que nós necessitamos. Por isso que estamos aqui até hoje. Então, se essa igreja é fruto de sacrifício, irmãos, nós devemos fazer o nosso esforço também. De obedecer, de crer, de dar valor à doutrina, de dar valor à disciplina e honrar o nosso nome de apostólico. Aí sim, a gente tanto recebe e merece os milagres, como cada milagre que os apostólicos recebem, honram o nosso nome de Filho de Deus. Esta igreja, irmãos, é digníssima, merece todo o nosso amor, e nós sem ela não somos nada. Guardem isso, irmãos, em seus corações, sejam sempre fiéis, obedeçam com alegria, e agora peçam com fé, porque é hora que o Espírito Santo de Deus, que já está nos ungindo, se aproxima ainda mais para fortalecer o nosso espírito, a nossa fé e a nossa sabedoria. E é isso que cada um precisa para vencer como legítimo Filho de Deus neste santo caminho. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoem grandemente. Nós vamos então agora, irmãos, cantar o corinho 107, glorificação. Eu peço aos irmãos que fiquem em pé.
Podem todos orar com bastante fé, peçam sabedoria e virtudes para serem sempre fiéis e merecedores da graça do nosso Deus e dos seus santos. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, vos agradecemos pela honra e glória que a senhora nos concede de sermos assim ungidos e abençoados pela virtude e bênção do Espírito Santo de Deus. Tudo isso devemos aos teus méritos e aos méritos do irmão Aldo. Santa Avó, também apresento à Senhora os pedidos de oração do teu povo, dos teus filhos, dos que estão aqui na igreja, dos que estão em seus lares acompanhando pela internet e também os nomes escritos nessa caixa de oração sobre o altar. Peço que a tua unção, bênção, virtude e graça dê saúde, força, fé, coragem, ânimo forte e muita sabedoria do alto do céu e muita união, que possamos nos unir através do amor, do perdão e da caridade, e também unir os nossos esforços em favor desta igreja na terra. Dai-nos, Santa Avó, com o irmão Aldo, com o Pai, Jesus, o Espírito Santo e a Virgem Maria, mais uma bênção gloriosa sobre todos nós. Amados irmãos, recebam do céu toda a bênção da Santa Vó Rosa, dos santos e anjos do nosso Deus. Tenham paz, consolo, alegria, saúde, felicidade e bom ânimo neste santo caminho, hoje e para sempre. Amém.